Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos fazer agora uma questãozinha muito legal sobre essa diferença entre densidade e massa específica. Porque na maioria das situações de física, às vezes você vai ter problema falando de densidade, às vezes você vai ter problema falando de massa específica. Eu mesmo muitas vezes chamo massa específica de densidade, mas existe sim uma diferença entre esses dois e agora a gente vai entender essa diferença na aplicação desse exercício, que ele fala o seguinte: um cubo oco de alumínio apresenta 100 gramas de massa e volume de 50 centímetros cúbicos. O volume da parte vazia é de 10 centímetros cúbicos. Ele quer saber qual a densidade do cubo e a massa específica do alumínio. Então vamos lá, povo de Deus, passar aqui para a nossa tela de resolução. Vamos anotar aqui primeiro esses valores que foram fornecidos para a gente. Então, a gente tem aqui a massa, né, do cubo. Então, a massa, ela é 100 grams, certo? O volume desse cubo como um todo, ele tem 50 centímetros cúbicos. Tá? E o volume da parte vazia, então aqui seria a parte oca, é de 10 centímetros cúbicos. Então você vê que existe uma diferença, né? Esse cubo ele não é formado completamente de alumínio. Ele vai ter uma parte interna, vou tentar desenhar aqui, uma partezinha interna, que vai ser vazia, tá? E a parte externa e maior é essa parte que vai ter alumínio, tá? Essa aqui seria a parte oca. E aqui é a parte que tem efetivamente o alumínio, tudo bem? E aí o que acontece? As fórmulas para eu calcular massa específica e densidade são as mesmas. Você pega a massa e divide pelo volume, tá? Mas a densidade, ela sempre vai olhar para o todo. Ela não vai se importar se existe parte oca ou não existe parte oca. A densidade é simplesmente você pegar toda a massa do teu objeto e dividir por todo o volume que ele está ocupando, tá? Então, vamos calcular primeiro essa densidade. Então, densidade, que a gente representa pela letra D, massa sobre volume, tá? Como as respostas estão em gramas por centímetros cúbicos, a gente não precisa transformar, tá? É comum a gente colocar a densidade nesse formato de gramas por centímetro cúbico. Então, a massa é 100, a massa total do objeto, e o volume total é 50. E aí, quando a gente faz essa conta complexa, vai dar quanto? Vai dar 2, né? 2 gramas por centímetro cúbico. Então, matamos a densidade. Você vê que em um momento eu me preocupei com a parte oca. Só me preocupei com o volume total que esse objeto ocupa. Agora, a massa específica está relacionada à substância em si, não ao corpo. A substância é o alumínio. Então, para calcular a massa específica do alumínio, eu vou pegar a massa. Claro, a massa é 100 também, né? Porque a parte oca não pesa nada. E vou dividir apenas pelo volume que o alumínio ocupa, certo? Mas qual vai ser o volume que o alumínio ocupa? Se 50 é o total e 10 é a parte oca, então o alumínio vai ocupar 40, tá? Então, vamos botar isso aqui. O símbolozinho na massa específica, a gente usa o Mi do grego, do alfabeto grego, e pronto. Então, a massa, ela continua sendo 100, e o volume, aí sim, que é só a parte que contém alumínio. Então, fica 100 divididos por 40, aqui vai dar quanto? Vai dar 2,5 grams por centímetros cúbicos. Temos resposta, @Deus? Temos. A resposta vai ser justamente D de Deus. Tudo bem? Então,
esse exemplo ele é claríssimo para mostrar a diferença entre densidade e massa específica. Então, por isso que quando você vê na física muitos exercícios, principalmente nesse tópico que é hidrostática, ele citar a massa específica da substância, é isso, porque a massa específica trata especificamente da substância em si. A densidade não, ela pega toda a massa do objeto e divide por todo o volume, sem se preocupar com partes vazias ou partes até que você tenha outros materiais ali no meio, tá bom? Então, em tese, né, se o corpo ele não é homogêneo, tem uma parte oca, a densidade desse corpo vai ser sempre menor do que a massa específica do material que compõe o corpo, ok? Então, um grande beijo, até a próxima, goodbye!